Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. As pessoas já do meu convívio, né, já sabem que saudade que eu tô dos nossos bate-papos de domingo, das nossas conversas, das nossas reflexões. Muita saudade. Eu quero agradecer ao Joana Dark pelo convite de estar aqui falando hoje, batendo um papo sobre filhos. Ou melhor dizendo, né, sobre os filhos através do nosso olhar. E como esse assunto está em alta, como que tem sido difícil, desafiador, melhor dizendo, esse momento que a gente está vivendo com os filhos em casa, mas a gente de forma mais presente com eles e ao mesmo tempo não, né? Porque a rotina da vida continua tumultuada, conturbada por causa de tudo que a gente está vivendo. Mas é o que eu quero dizer e trazer para aqui hoje, para cá hoje, é que filho é um presente de Deus, né? Um presente que Deus nos deu. E como tem sido difícil e desafiador viver esses momentos, entender tudo que está passando e não sentir culpa, não entrar, deixar a cabeça entrar em parafusos, isso tudo é muito complexo, né? Mas eu falo sempre assim, ó. É um tema que eu sou apaixonada. Sempre que a gente tem oportunidade no centro, a gente está falando, a gente está discutindo, a gente está dizendo, mas é um momento da gente sentar e refletir. E esse olhar através, os filhos através do nosso olhar, ele traz muito o que você está vendo, né? É o que eu quero trazer aqui. O que você vê diante de tudo isso que está acontecendo? O que você enxerga através do seu filho, tudo isso que está acontecendo? E aí eu quero hoje trazer aqui a minha experiência, porque eu sempre falo isso, falar de mim é sempre mais fácil do que falar do outro. E muitas das vezes encarar essa dificuldade que a gente está tendo nesse momento, muitas das vezes é dolorida, ela é sofrida, porque ela te faz ir de encontro a você mesmo, e de encontro às suas mazelas, e de encontro às suas limitações, que eu acredito a gente encarnado aqui, a gente tem várias. Mas também ela traz à tona as suas potencialidades, né? Porque quando você está disposto a enxergar o que precisa ser mudado, quando você está disposto a olhar para isso, para aquela situação de forma mais amorosa, as coisas se organizam para que seja de forma melhor. Há um movimento para que a gente consiga ver de forma melhor. E aí entra todas as outras questões que a gente já sabe, que quando a gente faz esse movimento de estar aberto para as mudanças, a gente tem auxílio, né? A gente tem auxílio tanto espiritual quanto material, né? Encarnados e desencarnados. Estão ali dispostos a nos auxiliar, a nos conduzir da melhor forma possível. Mas isso só acontece quando eu abro o olhar. E esse olhar não é só esse olhar, né? É o olhar aqui com os olhos e o olhar com o coração. A gente está nesse movimento de entendimento e de o porquê das coisas, né? E acolher o sentimento que vem, porque quando a gente começa a entender e ver certas coisas, geralmente vem a culpa, vem a cobrança, vem o desejo de que, tipo, aonde que eu errei, desde quando eu faço isso, por que eu não consertei antes, por que eu não me entendi antes. Mas aqui é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de olhar as coisas de forma mais amorosa, né? E se a gente está nesse movimento, eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. E aí o que acontece? Eu trabalho com mulheres, eu sou massoterapeuta. E aí eu tenho ouvido muito isso, né? De que tá difícil, que tá pesado, que tá desafiador, que o dever, a convivência, o estresse, porque aí você continua, o filho tá em casa, mas você continua trabalhando, o filho tá em casa e você precisa de dar conta da educação, da instrução dele de forma geral. E aí eu falo, né, tá difícil e tá difícil mesmo, e a gente precisa se acolher dessa forma. Tá desafiador muito, porque nessa geração, nessa experiência dessa geração, nunca foi vivida a situação que a gente está vivendo nesse momento. A gente não tem dados, a gente não sabe mensurar coisas nesse sentido, porque não foi vivenciado, não foi experienciado isso, né? É novo.
A situação é nova, então a gente tem que se colocar de forma diferente, a gente tem que estar aberto para se colocar de forma diferente. E aí a experiência que eu quero trazer aqui é em relação ao meu filho, né? Eu tenho um filho, o Thor, de 7 anos, e em um dado momento, um dado dia, eu fiquei observando ele de forma muito rude, muito agressiva na maneira de se portar, não agressivo de agredir fisicamente, mas na fala, no se portar. E aquilo me deixou muito triste, porque aí você me pergunta, e por qual motivo eu fiquei tão triste? É porque aquele momento é como se a espiritualidade me tirasse um pouquinho de lado assim e falasse: olha o que está acontecendo, olha o que vocês têm feito com essa criança. E aí eu vou mais fundo ainda, né? Até um puxão de orelha em mim mesma. É como se Deus dissesse assim: olha o que vocês estão fazendo com essa joia preciosa que eu entreguei na responsabilidade de vocês. E aquilo me chocou e me doeu o coração assim tremendamente. Por isso o motivo de vir falar aqui sobre filhos e esse olhar. E aí, filho é uma coisa muito interessante, né? Criança, de forma geral, ela é muito colaborativa. Então, se você dá, se você ensina, se você conduz, elas te respondem rápido. E surpreendentemente, sempre muito bem. E das melhores formas possíveis. Então, eu comecei a refletir muito disso, do que eu estou dando para ele, do que eu estou fazendo, e aí em relação às outras coisas. Eu sempre digo assim, ó, eu escuto algumas pessoas dizerem: ah, não sei se as pessoas estão aprendendo tudo que deveriam aprender nesse momento que a gente está vivendo. Eu digo, não interessa se as pessoas estão aprendendo, interessa é o que você tem aprendido. É o que você tem visto, é o que você tem mudado na sua vida, né? É o que você tem entendido de tudo isso. E tudo isso não é a pandemia que está acontecendo. É tudo isso que está acontecendo dentro da minha casa, a relação com meu marido, a relação com meu filho, a relação com as pessoas. Isso tudo que a gente está vivendo tem nos dado a oportunidade de refletir até nossas escolhas, com quem a gente anda, o estilo de vida que a gente vive. E esse movimento, ele propõe mudanças, né? Ele propõe autoconhecimento, autoamor, auto-perdão. Ele propõe autocuidado, né? De você olhar para dentro e se acolher. E muitas das vezes a gente é dura conosco, né? Tipo, a gente tem mania de cobrar muito, muito. E eu tava conversando essa semana e falando que isso faz com que a gente entre num looping que a gente não sai, a gente cobra, cobra, cobra e a gente fica ali cobrando e não anda, não dá um passo para frente e não muda. E aí eu trouxe uma leitura de um livro para nos conduzir nesse bate-papo, que é o Pensamento Vivo e Vida, e é do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel. E aí na lição 13, na página 55, diz assim, eu trouxe um pedacinho para a gente ir refletindo sobre. Filhos, nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento. No plano físico, no entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Já viu a expressão que a gente fala assim que as crianças, filho, que estão te filmando? E aí, de fato, né, eles estão filmando. A parabólica tá ligada e antenada o tempo todo. Então eu falo isso, ó, que quando uma criança nasce, ela tem as questões dela que ela traz com ela, mas quando você recebe uma criança, você assume com a espiritualidade a responsabilidade de conduzir ela da melhor forma possível. E aí a grande pergunta é: como eu tenho feito isso? Eu tenho realmente arcado com a responsabilidade daquilo que foi assumido com a espiritualidade, de fazer daquela criaturinha, daquele diamante, uma joia rara? Eu realmente tenho feito isso? E quando eu falo isso, gente, eu não estou cobrando assim exageradamente. É porque, na verdade, a gente sabe que se a gente assumiu essa condição,
assumiu essa responsabilidade, a gente tem essa condição. E vou falar, essa condição não significa que vai ser fácil, que vai ser simples, que vai ser mamão com açúcar, dizia os antigos. Vai ser muito desafiador. Mas aí a grande pergunta, nós estamos dispostos? Aí outra coisa que eu quero falar aqui, que são exemplos da rotina, do cotidiano nosso, é a questão do dever, né? As crianças estão tendo dever na escola, da escola, às vezes online, às vezes só num link. E aí eu vejo algumas pessoas contando, e eu fico sabendo de algumas coisas assim, que tem mãe que não já desistiu, não dá conta mais, não quer mais. E vou falar novamente, vou falar várias vezes aqui, gente, é muito, muito desafiador. Mas aí quando eu largo isso para lá, quando eu não assumo essa responsabilidade junto com ele e coloco ele para frente, qual que é a leitura que eu estou fazendo em relação a isso? É de que não tem importância ou que a gente dá um jeito depois. E aí eu pergunto isso, né? O que a gente está dando de exemplo para os nossos filhos? Qual que é a leitura de vida que a gente está dando para eles daqui a um tempo? Porque essa leitura que a gente está dando é agora, né? Mas o reflexo dela, o resultado dela, a consequência dela, a ressonância dela vai vir depois. E não vai ser só com a escola, vai ser em todas as atitudes. E aí então eu digo o seguinte, é desafiador? É, mas é difícil? É, eu falo com meu filho, falo, ó, mamãe sabe o quanto tá difícil para você, para nós também está, mas é o que temos para hoje, é o que temos para esse momento. Então o que a gente faz? Da melhor forma possível, do jeito que é possível, e a gente se esforça, e a gente se entrega para que isso seja mais leve e seja mais produtivo. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento que a gente é espelho, que a gente é reflexo, que a gente mostra o mundo para os nossos filhos, né? Ele vê o mundo até certa idade, ele vê o mundo através dos nossos olhos. E aí chega num ponto que eu quero levantar aqui também, é que quando o nosso filho, a gente assume essa responsabilidade de um filho, ele desperta em nós, ele ressalta em nós, né? As nossas maiores dificuldades, mas também os nossos melhores potenciais. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que prestar atenção e estar atento a isso, porque, assim, é a oportunidade de mudança nossa, é a oportunidade da gente também acolher a nossa criança interna, que muitas das vezes está machucada, está traumatizada, está ferida. E aqui, é possível nós mesmos fazer isso. Vai ser que forma? Você me perguntar, que forma que faz? Cada um vai achar a sua. Mas o fato de se acolher amorosamente diante das suas falhas e tentar novos caminhos e fazer diferente é uma forma. É uma forma você entender que o seu filho está ali numa condição de pequeno e você é grande, e eu gosto muito dessa colocação, porque ele é pequeno e você é grande, mas não precisa de ser de forma autoritária, não precisa de ser de uma forma rude, pode ser de forma amorosa. E eu sempre vou optar na minha vida que o caminho seja de forma que seja amoroso, mesmo que muitas das vezes eu não consiga exercer dessa forma. Eu já consigo entender. Não significa que todas as vezes eu vou conseguir praticar, mas se eu entendo, as minhas atitudes, as minhas ações, elas vão por esse caminho. E toda vez que eu vejo que eu estou fazendo errado, que eu estou repetindo alguma coisa que não condiz com os meus valores, com o que eu acredito, com aquilo que eu decidi que esse é o caminho, eu vou lá e refaço. Eu vou lá e peço desculpa, eu vou lá e tento outro caminho, que é outra coisa. Eu falo isso assim, tem pais que têm dificuldade de reconhecer que está errado com o filho, de falar, de pedir desculpa, de dizer, filho, essa ideia sua está melhor do que a da mamãe. E que tá tudo bem dizer isso, porque a gente não tá certo o tempo todo, né? A gente não é dono da razão, a gente não tem propriedade sobre as coisas, né? Quem dirá das pessoas. E aí o livro vai mais à frente, que eu vou ler mais um pedaço.
As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova, que é o que eu acabei de falar, né, da filmagem, da parabólica e tudo mais. Em sua estrutura orgânica, a feição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Objetiva que na máquina dessa espécie é constituído por um sistema de lentes apropriada, capaz de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis. É representada na mente infantil por um aparelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, observando os reflexos das mentes que rodeiam e fixando-se a própria, como elementos básicos da conduta. Os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que tecem o berço que lhes assegura uma escola, assim como a argila frágil, viva ante as ideias do oleiro. Então, o filho, né, a gente recebe essas criaturinhas, e esse receber é a oportunidade, como eu já disse, de fazer diferente, né? De mostrar outro caminho, de apresentar novas oportunidades, de dizer que pode ser diferente, pode ser melhor. E aí, novamente, eu pergunto, o que temos feito com isso, né? Qual que é o olhar que a gente está dando para os nossos filhos? Qual que é a visão de mundo que a gente tem dado para eles? E isso, eu falo que a doutrina espírita, ela traz muito essa questão e nos auxilia, nos acolhe, nos diz para que veio, no sentido que, tipo, o caminho é o amor. Eu sempre digo, assim, que às vezes as pessoas confundem a passagem da questão da vara, e aí eu sempre falo, vara é direção, né? E educação de filho, eu sempre falo isso, assim, é uma questão até polêmica, mas eu falo tudo que eu leio, gente, do Evangelho, todas as obras espíritas, as poucas que eu já li, que eu nem lembro, que eu tenho dificuldade de gravar, mas nada, eu falo sempre isso. Se vocês acharem alguma passagem, algum livro da doutrina, né, que seja das obras básicas, do Evangelho em si, que diz o contrário do que eu estou dizendo, ou diz o contrário do que Jesus ensinou, diferente do que eu sei, eu gostaria que me mostrasse, que me dissesse esse ponto, como que é, porque o caminho, ele sempre diz, e em todos, até hoje, né, que você lê, até as interpretações, que quando uma interpretação é diferente, mas o caminho é sempre esse, é o amor, é a paciência, é o tentar. E agora, é diferente de você ser amoroso e você se posicionar, que é a questão do sim, sim, não, não. Você diz a que veio, você diz da sua autoridade no sentido que eu sou maior, eu sou grande e você é pequeno, mas de forma amorosa. E isso é possível. Isso é possível. Por mais desafiador que seja, isso é possível. E dói, eu falo sempre isso, assim, é muito dolorido você ver que o que você faz, que as suas dificuldades, você pode imprimir elas no seu filho. Então aí eu sempre falo isso. A gente tem que melhorar. Tem que melhorar. É uma oportunidade única, porque quando a gente fala assim, a gente recebe aquele diamante para a gente lapidar. Mas se você for parar para pensar, a lapidação é mútua, né? Porque quando você está lapidando ele, você está se lapidando. Você está se conhecendo. Você está se perdoando. Você está caminhando para esse caminho do amor, do carinho, do respeito, do entendimento, da paciência. E aqui não é fácil não. Tem que ter disposição, tem que decidir querer. Você tem que dizer assim, eu vou fazer hoje e amanhã. E é uma decisão de todos os dias. Mas aí se você for pensar que você tá nas suas mãos uma joia tão preciosa, que Deus te deu não, Ele emprestou, né? Ele te emprestou, e aí seria o pensamento, a gente deveria pensar todos os dias assim, o que de melhor que eu posso fazer, que eu posso imprimir nessa criaturinha? Qual visão de um mundo que eu posso dar para ela hoje? Qual que é o positivo que eu posso dar para ela hoje?
Ou se você não entende isso, se você não entra para esse caminho, você pode pensar, o que que eu tô alimentando essa criatura? Tipo, se você for parar para pensar de traumas, de insegurança, de medo, porque o que você faz vai refletir na vida dela lá na frente. É lógico que ela tem uma bagagem, ela tem uma caminhada, mas foi dado a você a oportunidade de imprimir novas coisas, né? De imprimir novas ideias, de mostrar outros caminhos, de mostrar as flores que tem na estrada que vocês vão passar, que vocês vão caminhar. E vou falar, estamos todos no mesmo mar, não no mesmo barco, mas estamos todos no mesmo mar. E aí a opção da gente é o seguinte, é você, como que você vê, né? Que cor que você vê? Você vê a água que tá, que cor não? Como que você enxerga esse mar? Você vê, o que você tá preso é o tamanho do seu barco, se ele é um barco, uma jangada ou um porta-navios, um porta-avião. Ou você presta atenção no que você tem ali na sua jangadinha ou dentro do seu barco. Porque quando eu falo isso, é só para a gente tentar imaginar que fazer uma ilusão de que a gente pode olhar e se distrair com o que está fora de forma positiva ou não. Mas então, assim, a gente pode prestar atenção nas flores que estão no caminho, na água que está em volta do barco, mas lembrando sempre que o essencial está lá dentro, né? O essencial está ali. É o que eu faço no micro que vai refletir lá no macro. E às vezes as pessoas falam, eu não quero ter filho porque esse mundo está muito difícil, está muito ruim. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente pode pensar um pouco diferente. A gente pode dizer, vou ter filhos melhores para esse mundo, né? Eu vou ter filhos que possam contribuir de forma positiva para esse mundo. E isso faz com que a gente entenda que a gente tem uma oportunidade única quando a gente assume a responsabilidade de receber essa criatura. É uma oportunidade única de lapidar-nos, de vivenciar esse sentimento, porque, gente, como que é incrível uma criaturinha tão petitinha, né, que nasceu do nosso ventre ou não, mas que vai ali, você ama e você entende, e eu questiono isso, será que se a gente recebesse um filho já grande, com as dificuldades mesmo ali, será que a gente daria conta do dia a dia? Não sei se daria, não. A gente tem que pegar ali, né, que a gente vai aprendendo a amar, vai aprendendo a conhecer, a gente vai entendendo. Mas é o que eu falo. Eu espero, assim, sinceramente, que tudo que a gente está vivendo seja de grande valor para todo mundo, mesmo quando esteja desafiador. Seja de valor para a gente entender outros valores, ou valores que estavam sendo deixados para trás. É a família, a unidade entre a gente, né, o lar, essa questão de estar em casa. Quanto tempo tem que as pessoas não estavam se olhando, não estavam olhando para essa célula, né? A gente estava vivendo muito mais fora do que dentro. Aí vem o universo e fala: agora voltemos ao núcleo. Então vamos experienciar isso, né? De estar mais junto, de fazer coisas mais unida. E aí eu falo assim que pode parecer um olhar romantizado, mas não é um olhar romantizado. É um olhar amoroso para a situação, né? De aproveitar os momentos de comer junto, de brincar junto, de estar junto. E às vezes as pessoas falam: nossa, mas eu tô muito cansada. Aqui vai ter dias que você vai estar muito cansada. E vai ter dias que você vai precisar descansar. E eu falo sempre isso, né? Quando a gente tá cansada, às vezes, do filho, não significa que você odeia ou que você não quer o seu filho. É porque às vezes você está cansada mesmo e você é ser humano, tem direito disso, né? Tem direito de ter pausa, tem direito de parar, mas sempre lembrando que esse compromisso foi assumido. E vai ter diferentes, né? Porque a gente vai ali, ó, relar um no outro para isso, né? Para modelar, para lapidar,
e para nos transformar em pessoas melhores. Isso é você, é o seu filho, é o seu marido. Hoje a gente está falando especificamente da relação com os filhos, mas é em todas as situações. E eu falo sempre isso, né? O caminho é sempre o amor, não interessa a pergunta, a resposta é sempre o amor. Então, que a gente tenha esse olhar amoroso para com os nossos filhos, que a gente seja um pouco mais paciente. Lá em casa, às vezes, eu atropelo o Thor para falar as coisas e vou falando junto com ele e falo: mamãe, você não deixa eu falar. Aí eu falo: fala, meu filho, que eu vou te ouvir. E muitas das vezes eu falo com ele, mas eu escuto e falo com ele, mas a resposta continua sendo não. A resposta, porque geralmente quando é assim, ele está querendo me convencer de alguma coisa. E para finalizar, o Emmanuel nos diz assim: é assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a recordar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina, ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações. Sem tudo, fortar-lhe o clima de otimismo e esperança, acolhendo-a com amor. Cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiro das nossas próprias obras. E esse herdeiro das próprias obras, quem vai ser herdeiro disso não vai ser só nós, né? A herança não vai ficar só para nós. Essa herança fica para a humanidade, né? O que você dá, e não precisa desencarnar para isso não, o que você deu para o seu filho vai refletir na sociedade como um todo. E mais uma vez a gente questiona, né? O que eu estou dando e o que eu deixarei para a sociedade como um todo. Enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto trabalhador, enquanto profissional, enquanto alguém reencarnado aqui na Terra, né? Vivendo essa experiência terrena. O que eu estou contribuindo? O que eu estou deixando? O que eu estou introduzindo nessa criatura? Isso tem muito peso, mas também pode ser de forma leve. A gente pode mostrar o mundo de forma mais amorosa, mais brilhante, mais florida. E vou falar para vocês, é possível. E vou falar mais uma coisa, mas dá trabalho. Dá trabalho, mas é possível. É possível. E muitas das vezes, quando você optar por isso, você vai andar na contramão. Porque o normal não é isso, né? Eu vejo muito isso, assim, que às vezes eu me sinto até um certo ET. Porque o normal hoje em dia é as crianças ficarem no celular. E a gente vai fugir disso, a gente não vai fugir, essa geração é tecnológica, mas tem coisas que não precisa de ser agora, elas podem esperar, elas têm o seu tempo, né? Elas têm a hora certa para ser. Então não precisa de colocar, meus avós diziam, não precisa de colocar a carroça na frente dos bois. Então você pode fazer as coisas de forma mais tranquila. Mas que fique assim, a lição de que isso é responsabilidade nossa, de que assumimos essa responsabilidade perante a espiritualidade, perante de Deus, e a gente tem que conduzir isso e fazer isso da melhor forma possível. E como eu disse no início, quando a gente decide e a gente vai por esse caminho, a gente vai ser sempre auxiliado, de todas as formas. Né? E que a gente esteja com os ouvidos para ouvir, os olhos para ver e o coração aberto para entender que a gente pode trabalhar e contribuir para um mundo melhor através dos nossos filhos, das nossas crianças, né? A gente pode ser mais paciente, mais amoroso, saber ouvir,
dar colo. Eu falo sempre isso lá em casa. Às vezes o Thor tá agitado, tá nervoso, tá chateado. Eu falo com ele, filho, você tá precisando de um colo. Vem cá que a mamãe vai te dar um colo, vai te dar um amor, você vai melhorar rápido. E muitas das vezes, vou falar com vocês, funciona. E funciona muito bem. Mas isso é quando eu consigo ser a adulta da relação. Porque muitas das vezes, quando ele está num momento desafiador, num momento de chilique, num momento de crise, o que que acontece? Se eu entro igual ele, se eu conecto com a minha criança interna, que naquele momento também está fragilizada, que também às vezes está querendo um colo, aí não funciona. Porque aí a gente tá falando criança com criança, né? Então não vai funcionar. E aí eu sempre falo, o adulto da relação somos nós, os pais. Então, naquele momento, quem tem que ter discernimento, quem tem que ter paciência, sou eu. E se for desafiador, vai na cozinha, toma um copo d'água, vai tomar um banho, ou diz, né? A Marcela Linhares, que é uma psicóloga que trabalha muito com família, fala muito disso. E você diz, quando você se acalmar, eu estarei na cozinha para te dar um abraço, tudo bem? Então parece ser bobo essas mudanças de atitude, parece ser bobo as coisas que a gente fala assim de mudança de comportamento, mas gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu falo que às vezes o Thor tá num momento desafiador, assim, de um chilique, e que eu vejo que eu tô perdendo o fio da meada, e às vezes eu faço meio que uma graça. E o clima quebra e as coisas se ajeitam. Então, assim, a gente não tem que ser o dono da razão que fala eu sou pai, eu que mando e é assim que vai ser. Tem horas que não tem outro jeito não, gente, mas tem muitas oportunidades da gente fazer com que seja diferente, né? Outro ditado antigo que as pessoas diziam é que quando um não quer, dois não brigam. Então que você seja esse que não quer, que você seja o adulto da relação. Mas não se esqueça que o adulto também às vezes precisa de colo, o adulto precisa de autocuidado, ele precisa de ser ouvido, ele precisa de conversar. E por isso que eu disse no início que eu tô com saudade dos nossos papos, dos nossos bate-papos da oficina de sentimentos do Joana Dark, porque lá era uma ferramenta, um momento que a gente fazia muito essa troca de ideia, né? E enriquece muito, né? Aquece o coração, deixa a gente com o coração quentinho, acolhido, esse ouvir e falar com o outro, né? O dar e receber, o ouvir e acrescentar tanto na sua vida, porque às vezes a gente vai lá achando, igual aqui, eu tenho certeza, né? Que dizer aqui as coisas que eu tô dizendo, primeiro eu digo para mim, depois eu digo para vocês. Eu aprendo muito mais do que qualquer outra pessoa que esteja vendo, porque diz da história, da minha história, do que eu enxergo através do Evangelho, né? Hoje de filhos, mas em tudo que o Evangelho traz pra gente. O Evangelho primeiro ele entra, né? E quando a gente está vivenciando aquilo que o Evangelho traz pra gente, a boa nova, é quando a gente aprendeu. Porque esse aprender não é só quando a gente fala aqui, é quando a gente já está vivenciando. Quando eu pratico é quando eu aprendi, que é quando a gente costuma dizer que é quando o evangelho sai. Esse entrar não é só entrar aqui, da gente entender e pensar, elaborar. Não, é quando ele já entrou aqui, já entrou num todo e aí você põe para fora. Nas ações, nas atitudes, no comportamento, né? Na vida. E a gente vai bater cabeça, a gente vai cair, vai levantar, mas aqui o lance, a ideia, o propósito é não desistir. É a gente entender que esse mundo tá aí, é para ser vivido da melhor forma possível. É para a gente tomar coragem e entender que a gente tem muita potência, a gente tem muita energia, a gente é capaz de muitas coisas que estão aí às vezes escondidas ou adormecidas, precisam ser acordadas, precisam ser colocadas para fora. Então que a gente opte por viver assim de forma mais amorosa, respeitando as pessoas. E essas pessoas, viu gente, inclui os nossos filhos, que são pessoas e são pessoas maravilhosas, que são os Gucci na nossa vida, assim. Que a gente, quando a gente for ter certos comportamentos com os nossos filhos, que a gente pense assim, né?
Se essa criatura tão preciosa que Deus me emprestou para mim poder conduzir da melhor forma possível, que eu amo tanto, ela merece o melhor de mim. Ela merece que eu faça as melhores coisas. E fazer as melhores coisas e praticar o melhor de mim, ele passa por me conhecer, né? Que é o autoconhecimento, o entender das minhas mazelas, dos meus potenciais, e eu vou sempre repetir isso. Porque aí o caminho vem, porque aí a estrada fica mais clara, ela fica mais bonita. Você tem até mais prazer de caminhar todo dia por essa estrada. Então, desde já eu agradeço. Espero que esse bate-papo tenha sido gostoso e leve, que essa era a proposta. Isso não é uma palestra, é um bate-papo aqui virtual. E eu espero um retorno, que vocês falem o que vocês acharam, se gostaram, o que vocês têm passado diante de tudo isso em relação aos filhos de vocês. E eu espero que, assim, aproveite esse momento que mesmo com muito tumulto de ter que organizar tudo, rotina de casa, que tudo mudou de casa, de escola, de filho, de trabalho, que vocês achem no meio disso tudo tempo para amar, tempo para curtir. E aqui não precisa de nada elaborado, um filme, uma pipoca, um colo, um sentar na varanda, na cadeira, no banco. Gente, faça, aproveita, não perca tempo. Ame seus filhos, ame a vida, ame você primeiramente, né? Esqueci de falar isso, porque quando você se ama, tudo fica mais leve. Então aqui um grande beijo para vocês. Eu espero encontrar todo mundo em breve no Joana Dark, que a gente possa matar a saudade que tá grande, com muito beijo, abraço, ótimas energias. Então, assim, que você receba as minhas energias, o meu pensamento positivo, a minha crença, a minha esperança de um mundo melhor, de relacionamentos afetivos entre pais e filhos cada vez maior, mais positivo, que a gente esteja sempre nessa caminhada de se conhecer e de se permitir ser pessoas melhores e ter uma família melhor, um relacionamento melhor com seus filhos. Brinque, beije, abraça, faça tudo que é possível fazer, né? Perca tempo não, vamos viver a vida. Como diz o Lulu, vamos viver o que há para viver. Então vamos viver assim intensamente. Um beijo grande para vocês e gratidão e até breve.